Durante a anestesia, eu acordei e ouvi o médico dizer à enfermeira: "Entregue este envelope ao filho dela. Ela não pode saber o conteúdo." Fingi estar inconsciente, mas 1 hora depois vi o conteúdo do envelope e o que tinha dentro. Antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me ouvindo. Quero muito saber até onde minha história está chegando. O frio veio primeiro. Não era o frio do ar-condicionado do hospital. Esse eu conhecia bem depois de tantas internações. Era um frio de dentro para fora, como se alguém tivesse despejado gelo nas minhas veias. O corpo estava pesado, tão pesado que eu não conseguia mexer um dedo sequer. Era como estar presa dentro de mim mesma, afundando numa escuridão que cheirava a álcool e desinfetante. A anestesia ainda não tinha soltado completamente, e eu flutuava naquele lugar estranho entre o sono e a vigília, entre a vida e sei lá o quê. Os sons chegavam abafados, distantes, como se eu estivesse no fundo de uma piscina tentando ouvir o que acontecia lá em cima. Bip, bip, bip. O monitor cardíaco marcava o ritmo da minha vida. Cada bip era uma batida do meu coração cansado. 65 anos de batidas. Quantas mais eu ainda teria? Foi então que eu ouvi. A voz era familiar. Familiar demais. Uma voz que eu ouviria entre 1000, entre 1 milhão. A voz do Dr. Sérgio, o oncologista que cuidava de mim há 2 anos, desde que o câncer tinha aparecido e virado o meu mundo de cabeça para baixo. "Enfermeira, pegue este envelope." Eu tentei abrir os olhos, mas as pálpebras pareciam coladas. O corpo não obedecia. "Entregue ao filho dela, o Marcelo, pessoalmente, em mãos." Meu filho. O Dr. Sérgio estava falando do meu filho. "Ela não pode ver isso, de jeito nenhum. Diga a ele que está tudo como combinamos." Combinamos? A palavra ficou girando na minha cabeça como disco arranhado. Combinamos. O que meu médico tinha combinado com meu filho? Combinado sobre o quê? Sobre mim? A enfermeira respondeu algo que não conseguia entender direito. A voz dela era mais baixa, mais distante. Mas a resposta do Dr. Sérgio, essa eu ouvi perfeitamente. "Diga que ainda estão em análise, que demora 1 semana. O Marcelo já sabe o que fazer. Ele cuida da mãe dele direitinho." E então veio uma risada baixa, cúmplice, que me gelou mais do que qualquer anestesia. Eu queria gritar, queria levantar daquela maca e perguntar o que estava acontecendo, mas meu corpo era uma prisão de carne e osso que se recusava a me obedecer. Eu estava completamente vulnerável, completamente à mercê daqueles dois que cochichavam sobre mim como se eu já estivesse morta. Foi aí que ouvi a outra voz. "Pode deixar, doutor. Eu sei exatamente o que fazer. Em uns 6 meses a gente resolve essa situação." Meu sangue, que já estava frio, congelou de vez. Eu conhecia aquela voz. Conhecia melhor do que a minha própria. Era a voz que me chamou de mamãe, pela primeira vez há 40 anos. A voz que eu ouvia nos meus sonhos, nas minhas orações, em cada batida desesperada do meu coração de mãe. Era Marcelo. Meu filho estava ali, do lado de fora, no corredor, conversando com meu médico sobre resolver a situação em 6 meses. Que situação? A pergunta martelava na minha cabeça enquanto eu tentava, desesperadamente, mover qualquer coisa. Um dedo, uma pálpebra, a ponta da língua. Qualquer sinal de que eu estava ali, de que eu estava ouvindo, de que eu não era só um corpo largado numa maca esperando. Esperando o quê? Passos, porta abrindo, porta fechando, silêncio. Só o bip do monitor, me lembrando que eu ainda estava viva. Por enquanto. Não sei quanto tempo passou até eu conseguir abrir os olhos. Pode ter sido meia hora, pode ter sido uma eternidade. O tempo não faz sentido quando você está presa dentro do próprio corpo, tentando processar que seu filho e seu médico estão tramando alguma coisa nas suas costas. A primeira coisa que vi foi o teto branco do quarto de recuperação. Depois, a luz fluorescente que zumbia baixinho. Virei a cabeça com esforço. Cada movimento custava como se eu estivesse debaixo d'água. E procurei algum sinal de vida. Estava sozinha. Minha bolsa estava na cadeira ao lado da cama. Velha conhecida, aquela bolsa preta de couro que Osvaldo tinha me dado no nosso aniversário de 20 anos. Osvaldo, meu marido, meu porto seguro, morto há 8 anos, e eu ainda carregava a bolsa que ele me deu como se fosse um pedaço dele.
Se ele estivesse vivo, nada disso estaria acontecendo. Mas ele não estava. E eu estava ali, sozinha, fraca, tentando juntar os cacos do que tinha acabado de ouvir. Será que eu tinha imaginado tudo? A anestesia faz isso, né? Faz a gente ver coisas, ouvir coisas. Pesadelos químicos que parecem reais, mas não são. Talvez eu tivesse sonhado. Talvez minha mente doente estivesse pregando peças em mim. Talvez. Eu queria acreditar nisso. Queria com todas as forças. Mas então meus olhos caíram sobre o balcão ao lado da porta. E lá estava ele, um envelope pardo, lacrado, com o nome Marcelo Machado, escrito à mão na frente. Meu coração disparou tão forte que o monitor começou a apitar mais rápido. Eu olhei para a porta, fechada. Olhei para o corredor através da janelinha de vidro. Vazio. O envelope estava ali. A enfermeira tinha esquecido. Ou talvez não tivesse esquecido. Talvez Deus, o destino, o universo, sei lá, tivesse colocado aquele envelope no meu caminho por algum motivo. Eu precisava ver o que tinha dentro. Tirei o lençol de cima de mim. A dor no abdômen veio imediata, forte, lembrando que eu tinha acabado de sair de uma cirurgia. Mas eu já tinha sentido dor pior. Eu tinha parido um filho com 18 horas de trabalho de parto. Tinha enterrado um marido com as próprias mãos. Tinha enfrentado quimioterapia, radioterapia, todas as terapias que existem. Dor física eu conhecia. Dor física eu aguentava. Coloquei os pés no chão frio. O mundo girou. Segurei na beirada da cama até parar de rodar. A sonda puxava, incomodava, mas eu não podia me dar ao luxo de me importar com isso agora. 1 passo, 2, 3. Cada um era uma vitória. Cada um era uma batalha contra o meu corpo que implorava para eu voltar para a cama, descansar, esquecer. Mas eu não podia esquecer. Se eu abrir, não tem volta, pensei, olhando para o envelope a 1 metro de distância. Se eu abrir, vou saber. E saber às vezes é pior do que não saber. Mais 1 passo. Mas se eu não abrir, vou morrer sem saber do quê. Minhas mãos tremiam quando finalmente alcançaram o envelope. Papel pardo, comum, daqueles que você compra em papelaria por R$ 2. Nada especial. Nada que indicasse que ali dentro estava a sentença de morte da minha vida como eu conhecia. Rasguei a beirada com cuidado, enfiei os dedos, puxei os papéis. O primeiro era um laudo de laboratório. Biópsia. Meu nome no topo. Carimbos oficiais, tudo certinho. Remissão completa. Ausência de células neoplásicas. Eu li de novo. E mais uma vez. Remissão completa. Eu estava curada. O câncer tinha ido embora. Por um segundo, um único segundo abençoado, eu senti alegria, alívio, esperança. Eu ia viver. Eu ia ver meu neto crescer. Ia dançar no casamento dele. Mas então eu olhei a data do laudo. 3 meses atrás. Esse resultado era de 3 meses atrás. Eu estava curada há 3 meses e ninguém tinha me contado? Minhas mãos começaram a tremer mais forte enquanto eu passava para o segundo papel. Exame de sangue. Todos os marcadores normais. CA normal. CA19-9 normal. Hemograma perfeito. Terceiro papel. Parecer médico. Paciente curada. Alta recomendada. Suspender toda a medicação oncológica. Suspender toda a medicação. Mas eu estava tomando remédio. Todo dia. 3 vezes ao dia. Marcelo mesmo buscava na farmácia de manipulação. Marcelo mesmo me dava na mão. Marcelo mesmo ficava olhando enquanto eu engolia. Toma o remédio, mãe. É pro seu bem. Eu engolia. Todo dia. Confiando. O quarto papel era um bilhete. Manuscrito. Papel timbrado do Dr. Sérgio. Li devagar. Cada palavra entrando no meu cérebro como uma faca. Marcelo, aqui estão os resultados reais. Ela está 100% curada desde o exame de 3 meses atrás. Não tem mais nada. Continue administrando a medicação que preparei. A fórmula está calibrada. Com a dosagem atual, ela terá complicações em 6 a 8 meses. Insuficiência renal primeiro, depois hepática. Sem suspeita prévia, nenhum médico pede painel toxicológico específico. Arsênico não aparece em hemograma comum. Com o histórico oncológico dela, vão atribuir a metástase. Atestado de óbito sai limpo.
O combinado, 50 mil reais agora, já recebi, obrigado, 100 mil reais após o inventário ser concluído. Destrua este bilhete imediatamente após ler. Abraço-me, Sérgio. Eu li 3 vezes, cada vez mais devagar. Cada palavra um prego no meu caixão. Minha cabeça tentava entender como isso era possível. O laudo era do Laboratório São Lucas, o mesmo laboratório do hospital, mas eu nunca tinha recebido nada. Nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhuma carta. Então eu lembrei. No começo do tratamento, Marcelo tinha me feito assinar uma procuração. É para facilitar, mãe. Assim eu resolvo a burocracia para a senhora. Eu assinei. Assinei também uma autorização para o Dr. Sérgio receber todos os meus resultados de exame. Protocolo do hospital, mãe, para agilizar. Eu tinha dado a eles o controle total das minhas informações médicas, com minha própria assinatura, com minha própria confiança. Arsênico. Medicação que preparei. Complicações em 6 a 8 meses. Inventário. Meu filho. O menino que eu carreguei na barriga por 9 meses. Que eu amamentei até ele ter dente. Que eu embalei em noites de febre, de pesadelo, de medo do escuro. Que eu vesti, alimentei, eduquei, amei com cada fibra do meu ser por 40 anos. Meu filho estava me envenenando. Por dinheiro. O mundo parou de girar. Ou talvez tenha girado rápido demais, não sei. Eu me apoiei no balcão porque minhas pernas não me seguravam mais. O suor escorria frio pela minha testa. A náusea subiu e eu tive que respirar fundo várias vezes para não vomitar. Eu estava curada há 3 meses. E meu filho sabia, e meu médico sabia, e os dois estavam me matando juntos. Devagar, com arsênico, e um sorriso no rosto. Toma o remédio, mãe. Eu cuido da senhora, mãe. A senhora é tudo para mim, mãe. Mentira. Tudo mentira. Cada palavra, cada gesto, cada beijo na testa. Tudo fachada. Tudo teatro. Tudo parte de um plano para me matar e ficar com meu dinheiro. Eu vali quanto para ele? Fiz a conta na cabeça mesmo tremendo. Apartamento, 900 mil. Poupança, 600 mil. 1,5 milhão. Era esse o preço da minha vida. Era isso que eu valia para o filho que eu criei. 1,5 milhão de reais, menos do que um apartamento em Moema. Eu não sei como consegui fotografar os documentos. Minhas mãos tremiam tanto que precisei tirar várias fotos de cada papel para garantir que pelo menos uma ficasse legível. Depois, com o mesmo cuidado, coloquei tudo de volta no envelope, tentei lacrar do jeito que consegui e voltei para a cama. Cada passo de volta foi mais difícil que os de ida. Não pela dor física. Essa tinha ficado para trás. Era a outra dor agora. A dor que não tem remédio, não tem cirurgia, não tem cura. A dor de descobrir que a pessoa que você mais ama no mundo quer te ver morta. Deitei na cama, puxei o lençol, fechei os olhos, passos no corredor. A porta abriu. Senhor Marcelo, aqui está. O doutor pediu para entregar em mãos. Era a enfermeira. Eu reconheci a voz. Obrigado. Minha mãe acordou? Meu filho, meu assassino. Ainda não. A anestesia foi pesada. Melhor assim. Ela precisa descansar. Melhor assim, ele disse. Melhor que eu não acorde. Melhor que eu não saiba. Melhor que eu morra dormindo, achando que meu filho me ama, achando que meu médico está me curando, achando que os remédios que eu tomo todo dia são a minha salvação e não o meu veneno. Lágrimas escorreram silenciosas pelo meu rosto enquanto eu ouvia os passos dele se afastando pelo corredor. Naquele momento, deitada naquela cama de hospital, com o cheiro de desinfetante e o som dos monitores, eu não gritei, não chorei alto, não tive um ataque. Eu simplesmente morri por dentro. A Carmen que entrou naquele hospital morreu ali. A que saiu era outra. Uma Carmen que tinha descoberto que o amor de mãe pode ser a arma mais perigosa do mundo. Porque cega, porque confia, porque perdoa. Mas essa Carmen nova não ia mais ser cega. E não ia perdoar. Eu me chamo Carmen Machado, tenho 65 anos, nasci e me criei em São Paulo, filha de portugueses que vieram com uma mão na frente e outra atrás, e construíram uma padaria no Brás com suor, lágrima e teimosia. Meu pai era um homem duro, daqueles que acham que carinho estraga filho e que criança tem que aprender a trabalhar antes de aprender a brincar. Minha mãe era submissa,
Não por burrice, mas porque era assim que as coisas funcionavam naquela época. Homem mandava, mulher obedecia. E quem não gostasse que fosse reclamar com Deus. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, ajudando no balcão da padaria antes de ir para a escola. Acordava às 4 da manhã para sovar massa de pão, às 6 já estava atendendo os primeiros clientes e às 7 corria para a escola com o uniforme cheirando a farinha e o estômago roncando porque nunca dava tempo de comer direito. Sou daquela geração que não conhecia psicólogo. A gente engolia sapo, levantava a cabeça e seguia em frente. Chorar era luxo, reclamar era frescura. A gente trabalhava, criava os filhos, cuidava da casa, cuidava do marido, cuidava de todo mundo e ainda tinha que sorrir no final do dia e agradecer por estar viva. Minha mãe dizia: mulher nasceu para sofrer calada. Eu acreditei. Por 65 anos eu acreditei. Agora eu sei que isso é a maior mentira que já contaram pra gente. Conheci Osvaldo em 1981, no Banco do Brasil da Sé. Eu tinha 22 anos e tinha acabado de ser contratada como escriturária. Estava nervosa, com um vestido emprestado da vizinha e sapatos que apertavam, tentando parecer profissional sem saber direito o que isso significava. Ele era caixa, 25 anos, tímido, com um bigodinho fino que ele achava que dava um ar de seriedade, mas que na verdade só fazia ele parecer mais novo ainda. Ele mal olhava para mim nos primeiros dias. Ficava vermelho toda vez que eu passava perto. Foi a dona Creuza, a faxineira, que me contou. O Osvaldo tá caidinho por você, menina. Mas é tímido que só. Se você não tomar iniciativa, esse aí morre solteiro. Eu não tomei iniciativa. Não era coisa que mulher de família fazia na época. Mas comecei a passar mais vezes perto do caixa dele. A sorrir quando nossos olhos se cruzavam. A perguntar se ele queria café quando eu ia buscar o meu. Um dia, ele criou coragem. Dona Carmen, a senhora, você, quer tomar um sorvete comigo depois do expediente? Ele gaguejou tanto que eu quase não entendi, mas eu entendi. E disse que sim. Nosso primeiro beijo foi no ponto de ônibus debaixo de chuva. Ele tinha esquecido o guarda-chuva, eu também. E a gente ficou ali, ensopados, rindo feito bobos, até que ele me puxou pela cintura e encostou os lábios nos meus. Gosto de chuva e de promessa. Casamos 6 meses depois. Cerimônia simples na igreja do bairro. Eu fiz meu próprio vestido, branco, com renda que minha mãe trouxe de Portugal. Osvaldo estava de terno emprestado do cunhado, grande demais nos ombros. A lua de mel foi em Poços de Caldas. 3 dias era o que dava. Ficamos num hotelzinho barato, com chuveiro que só dava água fria e cama que rangia. Mas a gente era feliz. Daquela felicidade boba, simples, que não precisa de dinheiro nem de luxo. Meu Osvaldo não era de falar muito. Era daqueles homens que demonstram amor com gestos. Acordava mais cedo para fazer meu café. Nunca me deixou carregar peso. Consertava tudo em casa sem eu precisar pedir. Em 35 anos de casamento, nunca levantou a voz para mim. Nunca me fez chorar de tristeza. Só de saudade, agora que ele se foi. Uma vez, anos depois, quando o Marcelo já era adulto e eu ainda não enxergava um palmo na frente do nariz, Osvaldo me disse uma coisa. A gente estava na cozinha. Eu lavando louça, ele secando. A gente sempre fez assim. Eu lavava, ele secava. Ritual de 30 anos. Carmen, esse menino não presta. Eu larguei a esponja. Que menino? O Marcelo? É, o Marcelo. Ele não me olhava. Ficava secando o mesmo prato várias vezes. Tem alguma coisa errada nele. Óleo de cobra. Osvaldo, é nosso filho. Eu sei que é nosso filho. Por isso que eu tô te avisando. Ele finalmente me olhou. Os olhos dele eram castanhos, cansados, mas sérios como eu raramente via. Um dia você vai ter que escolher, Carmen, entre o filho que você inventou na sua cabeça e o filho que ele realmente é. E nesse dia, lembra de mim. Lembra que eu te avisei. Eu fiquei brava. Defendi o Marcelo com unhas e dentes. Disse que Osvaldo estava com ciúmes, que era coisa de pai, que homem não sabe entender filho. Ele não discutiu. Ele nunca discutia. Só suspirou, guardou o prato no armário e foi ver televisão. Nunca mais tocamos no assunto. Osvaldo morreu 3 anos depois, e eu demorei mais 8 para entender o que ele quis dizer. Marcelo nasceu em 1984. Eu tinha 25 anos e queria ser mãe mais do que qualquer coisa no mundo.
A gravidez foi difícil desde o começo. Ameaça de aborto no 3º mês. Repouso absoluto por 4 meses. Osvaldo trabalhando dobrado para compensar meu salário que parou de entrar. O parto foi pior ainda. 18 horas de trabalho de parto. Hospital público lotado. Enfermeira grossa. Médico apressado. Marcelo nasceu roxo, com o cordão enrolado no pescoço. Teve um momento horrível que eu guardo até hoje, em que a sala ficou em silêncio. Ninguém falava nada. Os médicos se mexiam rápido demais, e o bebê não chorava. Eu achei que tinha perdido ele, mas então veio o choro. O choro mais bonito que eu já ouvi na vida. Agudo, forte, bravo. Meu menino estava vivo. É um menino saudável, dona. Quase perdemos ele. Quando colocaram aquele bebê nos meus braços, vermelho, amassado, feio de doer, eu olhei para aquela carinha e jurei para mim mesma: esse menino vai ter tudo que eu não tive. Ele não vai passar fome. Ele não vai usar roupa de primo. Ele não vai ser humilhado. Ele não vai acordar às 4 da manhã para sovar pão. Ele vai estudar, vai ser alguém, vai ter uma vida melhor que a minha. Eu vou dar a vida por esse menino. E dei a vida inteira. O problema é que ele resolveu cobrar literal. A gente morava numa kitnet alugada na Muca quando o Marcelo era bebê. 2 cômodos, banheiro minúsculo, cozinha que era só um fogãozinho encostado na parede. O sofá virava cama de noite. A geladeira fazia um barulho infernal que não deixava ninguém dormir. Mas a gente era feliz. Osvaldo fazia bico de taxista nos fins de semana para a gente conseguir juntar dinheiro. Eu vendia Avon e Tupperware nas horas vagas. Cada centavo que sobrava ia para a poupança do Marcelo. A gente nunca tirou férias. Nunca. Em 15 anos, nunca viajamos a lugar nenhum. O dinheiro das férias ia para o Marcelo. Para a escola, para roupa, para brinquedo. Natal era só para ele. Eu e Osvaldo não trocávamos presente. Ano que vem a gente compra, amor. Ano que vem, nunca chegava. Eu usei o mesmo sapato por 6 anos. Preto de salto baixo pro trabalho. Mandei remendar 3 vezes. Osvaldo tinha 2 ternos. Um pro trabalho, outro pro enterro, que acabou sendo o dele mesmo. A gente comia carne uma vez por semana, e olhe lá. Mas Marcelo tinha tudo. Sempre o tênis da moda, sempre a mochila que os coleguinhas tinham, sempre a roupa de marca que ele apontava na vitrine. Mãe, todo mundo tem, só eu que não tenho. E eu dava, eu sempre dava. Vendia mais Avon, fazia mais bico, comia menos, porque ele merecia, porque ele era meu filho, porque eu tinha prometido. Quando ele fez 18 anos, quis um carro. Osvaldo tirou o dinheiro do FGTS, comprometeu a aposentadoria. Eu disse que era loucura, mas Marcelo fez aquela cara de cachorro abandonado que ele sabia fazer tão bem, e eu cedi. É só o primeiro carro dele, Osvaldo, deixa o menino. Quando ele passou no vestibular para direito, não na federal, numa particular caríssima, eu não pensei 2 vezes. A gente financia, amor. Ele vai ser doutor. Quando ele quis fazer intercâmbio nos Estados Unidos, 6 meses em Miami, para melhorar o inglês, eu vendi minhas joias. Todas. Inclusive a aliança de casamento da minha mãe. A única coisa que ela me deixou. É pro futuro dele, mãe. Eu disse para ela em pensamento, enquanto entregava o ouro pro comprador. A senhora ia entender. Eu disse para mim mesma que um dia ele ia me agradecer. Que um dia, quando ele fosse bem-sucedido, quando ele fosse doutor, advogado famoso, ele ia olhar para trás e dizer: obrigado, mãe. Sem a senhora eu não seria nada. Esse dia nunca chegou. E agora eu sei por quê. Porque Marcelo nunca aprendeu a agradecer. Porque a gente nunca ensinou. Olhando para trás, eu vejo os sinais que eu ignorei. Meu filho nunca disse obrigado. Nunca. Nem quando eu dava o tênis novo, nem quando eu pagava a viagem, nem quando eu fazia o bolo de aniversário do jeito que ele gostava. Ele recebia, usava e pedia mais. Como se fosse obrigação minha. Como se ele tivesse direito. Quando era pequeno, eu achava fofo. Ele é criança, Osvaldo. Criança não sabe agradecer. Quando ficou adolescente, eu achava normal. É a idade. Adolescente é assim mesmo. Passa. Quando virou adulto, eu fingia não ver. Ele é ocupado, tem a vida dele. Não é falta de gratidão, é falta de tempo. Mentira. Eu sabia que era mentira. No fundo, bem no fundo, eu sempre soube. Mas era mais fácil fingir. Osvaldo não fingia.
Esse menino trata a gente como banco, Carmen. Só aparece quando precisa de dinheiro. Não fala assim, Osvaldo. É verdade. Quando foi a última vez que ele ligou para saber como a gente tá? Não para pedir nada, só para perguntar. Eu não respondia, porque eu não sabia a resposta. Teve uma vez, Marcelo devia ter uns 20 anos, que eu vi ele dar um tapa no cachorro da vizinha. O bichinho tinha roubado um pedaço de pão da mão dele, e ele deu um tapa. Forte. O cachorro saiu ganindo. Marcelo! Que foi, mãe? O bicho me mordeu. Não tinha mordido. Eu tinha visto, mas eu não insisti. Ele estava nervoso, eu disse pro Osvaldo depois. Teve prova na faculdade, tá estressado. Osvaldo me olhou com aqueles olhos cansados e não disse nada. Não precisava. Eu sei o que você tá pensando, ele dizia com o olhar. Mas você não quer ver. Ele tinha razão. Eu não queria ver. Eu não podia ver. Porque se eu visse a verdade, o que sobrava da minha vida? Eu tinha dedicado 40 anos para criar aquele menino. Tinha sacrificado tudo. Tinha aberto mão de viagens, de roupas, de joias, de conforto, de mim mesma. Tudo por ele. Se ele não fosse quem eu achava que era, então eu tinha desperdiçado a vida inteira. E isso eu não podia aceitar. Então eu continuei fingindo, até o dia em que fingir quase me matou. Marcelo se formou em Direito em 2006. A festa de formatura foi num buffet chique em Moema. 400 convidados, open bar, banda ao vivo, o pacote mais caro que tinha. Eu paguei 80%. Fui de vestido emprestado da vizinha, porque não sobrou dinheiro para comprar um para mim. Osvaldo foi com o mesmo terno de sempre, o único que ele tinha. A gente sentou numa mesa no canto, tentando não parecer deslocado entre os amigos ricos do nosso filho, e aplaudiu quando ele subiu no palco para receber o diploma. Meu filho é doutor! Eu chorei de orgulho. Meu menino é doutor! Ele nem veio sentar com a gente. Ficou a festa inteira do outro lado do salão, com os amigos, com a namorada, com gente importante. Veio dar um beijo rápido na minha testa quando a festa já estava acabando. Valeu, mãe. Valeu, pai. Depois a gente se fala. Depois. Sempre depois. Ele não passou na OAB de primeira, nem de segunda. Eu paguei cursinho preparatório caro. Ele passou na terceira tentativa. Depois quis montar escritório. Osvaldo deu 50 mil reais, tudo que a gente tinha economizado. O escritório nunca deu certo. Marcelo não conseguia clientes. O mercado tá difícil, mãe. É a crise, mãe. Esse país não valoriza advogado, mãe. Sempre uma desculpa. Sempre alguém para culpar. Nunca ele. Ele vivia de mesada dos pais. 30 e poucos anos, formado, com carteira da OAB, e ainda pedia dinheiro pra gente. Osvaldo reclamava. Carmen, isso não tá certo. Homem feito, vivendo às custas dos pais. Deixa o menino, Osvaldo. Uma hora ele engrena. Osvaldo suspirava e não dizia mais nada. Essa hora nunca chegou, e Osvaldo morreu sem ver. Patrícia apareceu na nossa vida em 2012. Marcelo tinha 28 anos e ainda não tinha dado certo em nada. Mas tinha um charme. Isso eu não posso negar. Puxou o pai nisso. Osvaldo também era charmoso quando jovem, do jeito dele. Marcelo sabia falar, sabia se vestir, sabia impressionar. Patrícia foi impressionada. Ela era advogada também. 26 anos, bonita, arrumada, unhas sempre feitas. Família de classe média alta de Higienópolis. Pai dentista, mãe dona de boutique. A primeira vez que ela veio ao nosso apartamento, eu passei a semana inteira limpando. Comprei flor para mesa. Fiz bolo de laranja, a receita da minha mãe. Coloquei a toalha boa. Ela entrou olhando tudo com ar de nojo. Passou o dedo na estante verificando poeira. Torceu o nariz pro sofá. É de que ano isso? Olhou pro tapete. Sintético, né? Dá alergia. Quando ofereci café, ela perguntou se era orgânico. Eu nem sabia o que era orgânico. Ah, normal então. Não, obrigada. Tenho refluxo. Osvaldo ficou calado a visita inteira. Depois que ela foi embora, ele só disse: essa aí vai dar problema. Eu defendi, como sempre. Ela é de outra classe, Osvaldo. É diferente, mas parece gostar do Marcelo. Gosta do nosso dinheiro, isso sim. A gente não tem dinheiro. Mas ela acha que tem, e quando descobrir que não tem, vai arranjar um jeito de ter. Eu achei exagero, coisa de sogro ciumento,
Mas Osvaldo estava certo. De novo. O noivado foi na casa dos pais dela, em Higienópolis. Apartamento de 400 metros quadrados. Varanda com vista para o parque. Empregada de uniforme servindo champanhe em taça de cristal. Eu tinha economizado 3 meses para comprar um vestido novo. Preto, discreto, elegante. Pelo menos era o que a vendedora disse. Quando cheguei, a mãe de Patrícia me olhou de cima a baixo. Ah, você é a sogra. Marcelo disse que você era simples. Simples. A palavra ficou na minha cabeça a festa inteira. Eu era simples. Meu vestido de 3 meses de economia era simples. Meu sapato remendado era simples. Minha vida inteira era simples. Num certo momento, eu fui ao banheiro. Quando voltei, passei pelo corredor e ouvi Patrícia conversando com as amigas. A coitada nem sabe usar talher direito. Viu como ela segurou a faca? Meu Deus, o que eu fui arrumar? As amigas riram. Eu fiquei parada ali, escondida atrás da pilastra, sentindo o rosto arder de vergonha. Quis ir embora. Quis nunca mais voltar. Quis dizer para Marcelo que aquela mulher era uma cobra e que ele merecia alguém melhor. Mas eu não fiz nada disso. Eu respirei fundo, endireitei os ombros e voltei para a festa. Sorri a noite inteira, pelo bem do meu filho. O casamento foi pior. Patrícia queria festa grande, 300 convidados, buffet de luxo, decoração importada, vestido de estilista. Os pais dela iam pagar só o buffet. O resto ficou com a gente. 120 mil reais. Era toda a economia que eu e Osvaldo tínhamos. O dinheiro da aposentadoria, o fundo de emergência, tudo. Mãe, é uma vez na vida. Deixa eu dar isso para Patrícia. Eu deixei. Quando chegou a hora das fotos, Patrícia me puxou para o canto. Sogra, a senhora pode ficar mais pro lado nas fotos? É que a senhora é muito baixinha, desbalança o enquadramento. Eu fiquei no canto, em todas as fotos. Depois, quando vi o álbum, eu mal aparecia. Em algumas nem dava para me ver. Só um pedaço do ombro, um canto do vestido, no casamento do meu próprio filho. Mas eu não reclamei, porque reclamar era frescura. Porque eu era mãe, e mãe aguenta. Porque mulher nasceu para sofrer calada. Depois do casamento, eles quiseram apartamento. Moema, bairro Nobre, apartamento de 3 quartos. Mãe, é só a entrada, 200 mil. A gente devolve em 2 anos. Eu e Osvaldo nos olhamos. Era o resto do nosso dinheiro, o FGTS dele, a pequena herança que minha mãe tinha deixado. Mas era pro Marcelo. A gente deu. Nunca devolveram 1 centavo. Uma vez, anos depois, eu mencionei. Só mencionei, nem cobrei. Patrícia riu. Ai, sogra, a senhora ainda tá contando? Pensei que era presente. E mudou de assunto. Osvaldo morreu num dia comum. Era uma terça-feira, março de 2016. Ele tinha 62 anos. Estava consertando a torneira do banheiro. Eu estava na cozinha, fazendo almoço. Ouvi um barulho, uma coisa caindo, e depois silêncio. Osvaldo? Nada. Osvaldo, tá tudo bem? Fui até o banheiro. Ele estava no chão, olhos abertos, olhando pro nada. A chave de fenda ainda na mão. Eu me ajoelhei do lado dele. Chamei o nome dele. Sacudi os ombros. Gritei. Nada. Segurei a mão dele por 20 minutos esperando a ambulância. Já estava fria, mas eu não conseguia soltar. Porque se eu soltasse, era real. Infarto fulminante, disseram os médicos. Não sofreu. Foi rápido. Mentira. Eu vi o rosto dele. Vi os olhos arregalados. Ele sofreu sim. Talvez só 1 segundo, talvez só 1 minuto, mas sofreu. Morreu sozinho, no chão frio do banheiro, enquanto eu fritava cebola na cozinha. 35 anos juntos. E no final, eu não estava lá para segurar a mão dele. O velório foi na capela do cemitério. Eu passei a noite inteira acordada, ao lado do caixão, recebendo cumprimentos de gente que eu mal conhecia. Vizinhos, colegas de banco, parentes distantes. Marcelo chegou 2 horas atrasado. Trânsito, mãe. Você sabe como é São Paulo? Patrícia ficou no celular o tempo todo. Vi ela tirando selfie no corredor da capela. Selfie, no velório do meu marido. Marcelo saiu antes do enterro. Tenho uma reunião importante, mãe. Não posso perder. Eu enterrei Osvaldo praticamente sozinha. A covinha preta engolindo o caixão. A terra caindo em cima.
O barulho surdo que eu vou ouvir nos meus pesadelos pro resto da vida. E meu filho não estava lá, porque tinha reunião importante. Uma semana depois do enterro, Marcelo apareceu em casa. Mãe, a gente precisa conversar sobre o inventário. Inventário. O corpo do Osvaldo ainda estava quente na minha memória e meu filho queria falar de inventário. O apartamento tá no nome dos dois, mãe. Precisa regularizar. E o seguro de vida já deu entrada? Eu não tive forças para brigar. Não tive forças para nada. Assinei tudo o que ele mandou. Passei o apartamento pro meu nome. Fiz ele procurador da minha conta. Achei que ele estava cuidando de mim. Achei que era amor de filho. Agora eu sei o que era. Preparação do terreno. Os anos seguintes foram de solidão. Eu me aposentei em 2018. 35 anos de banco. Me deram uma plaquinha e um aperto de mão. Fui embora com uma caixa de papelão cheia de porta-retratos e lembrancinhas. O apartamento ficou grande demais. 2 quartos que ninguém usava. Sala que ninguém visitava. Cozinha onde eu cozinhava para uma só. Marcelo aparecia uma vez por mês. Às vezes menos. Sempre quando precisava de alguma coisa. Mãe, o escritório tá devendo fornecedor. Mãe, a escola do Lucas aumentou. Mãe, o carro quebrou. Precisa trocar. Mãe, a Patrícia quer reformar a cozinha. Eu sempre dava. Mesmo quando não tinha. Eu dava. Lucas era minha única alegria. Meu neto. Filho de Marcelo com Patrícia. Um menino sensível, diferente dos pais. Ele me visitava quando podia, escondido, porque Patrícia não gostava. O apartamento da sua avó é longe, Lucas. Você tem que estudar. Longe. Santana para Moema eram 40 minutos de metrô, mas para Patrícia era longe demais. As humilhações continuaram. Natal de 2017. Eu cozinhei a noite inteira. Pernil, farofa, salpicão. Cheguei na casa do Marcelo com tudo pronto. Patrícia olhou. Ai, sogra, a gente encomendou do buffet. Comida caseira é tão pesada. Mas pode deixar aí, os empregados comem. Aniversário do Lucas em 2018. Dei o relógio do Osvaldo. Para você lembrar do seu avô, meu amor. Patrícia pegou o relógio, olhou. Ai, que fofo. Vintage, né? Lucas, guarda isso lá no fundo da gaveta. Dia das Mães de 2019. Esperei ligação o dia inteiro. Às 11 da noite, mensagem de Marcelo. Opa, mãe, esqueci. Feliz Dia das Mães atrasado. Visita surpresa em 2020. Apareci para ver o neto. Patrícia abriu a porta de cara fechada. Sogra, a senhora não pode aparecer assim. Liga antes. Sempre liga antes. E eu aguentava. Sempre. Depois veio a pandemia. Fiquei 8 meses sem ver meu filho. 8 meses. Liguei chorando uma vez. Marcelo, será que vocês podem me visitar? Tô tão sozinha. Mãe, tá perigoso. A senhora é grupo de risco. Melhor ficar isolada. Eu fiquei. Isolada, sozinha, com medo. Mas via no Instagram. Marcelo e Patrícia em festa. Marcelo e Patrícia na praia. Marcelo e Patrícia em restaurante. Grupo de risco, né? Mas eu não reclamei, porque reclamar era frescura. Em março de 2022, eu descobri que tinha câncer. Estava sentindo dores no estômago há meses. Achava que era gastrite, estresse, saudade do Osvaldo. Dona Zilda, minha vizinha, insistiu para eu ir ao médico. Carmen, você tá amarela. Isso não é normal. Fui. Exames. Biópsia. Resultado. Tumor no estômago. Estágio 2. Tratável, mas precisava de cirurgia e quimioterapia. Eu liguei para o Marcelo para contar. Sabe qual foi a primeira coisa que meu filho perguntou? Não foi, como você tá, mãe? Não foi, vai ficar tudo bem, mãe? Não foi, eu te amo, mãe. Foi, mãe, a senhora fez testamento? Seus documentos tão organizados? Na hora, eu achei que era preocupação de filho responsável. Hoje eu sei que era ansiedade de abutre. Ele estava calculando quanto tempo faltava para o banquete. Marcelo assumiu o controle do meu tratamento como se fosse o dono da minha vida. Mãe, deixa comigo. Eu conheço um médico bom, amigo meu de faculdade. O tal doutor Sérgio Camargo, oncologista. Homem simpático, sorriso fácil, diploma na parede. Eu confiei. Por que não confiaria? Era amigo do meu filho. Amigo. A palavra machuca agora. Marcelo passou a buscar meus remédios. Todos. Na farmácia de manipulação.
Manipulado é melhor, mãe. Mais puro, menos efeito colateral. Os frascos vinham sem rótulo, só uma etiqueta escrita à mão. Tomar 3 vezes ao dia. Uma vez eu perguntei: filho, não devia ter o nome do remédio aqui? Marcelo me olhou como se eu fosse uma criança burra. Mãe, é manipulado. Não tem nome comercial. A senhora não entende dessas coisas. Confia em mim. E eu confiei. Confiava quando ele me dava os comprimidos na mão. Confiava quando ele ficava olhando eu engolir. Confiava quando ele dizia que era pro meu bem. Toma o remédio, mãe, pra senhora melhorar. Eu tomava. Todo dia. 3 vezes ao dia. Sem saber que cada comprimido era mais um passo em direção à cova. Uma vez eu estava muito enjoada, muito fraca. Não conseguia nem levantar da cama. Marcelo chegou com os remédios na hora certa, como sempre. Mãe, cadê a senhora? O remédio. Filho, não tô conseguindo engolir. Tô muito mal. Ele entrou no quarto. A cara dele mudou. Ficou dura, irritada. Mãe, para de drama. É só um comprimido. Eu largo tudo para cuidar da senhora. E é assim que agradece? Eu tentei explicar, mas ele não deixou. Ele pegou o comprimido, abriu minha boca e enfiou o remédio na minha garganta. Segurou meu queixo com força. Pegou o copo d'água e despejou. Eu engoli chorando. Pronto, ele disse, já mais calmo. Não foi tão difícil, foi? Não foi difícil para ele. Para mim, foi o momento em que alguma coisa dentro de mim começou a rachar. Uma rachadura fina, quase invisível. Mas estava lá. Depois que ele saiu, eu fiquei olhando para o teto por muito tempo. Meu filho tinha me forçado a engolir um remédio, como se eu fosse um cachorro desobediente. Mas eu afastei o pensamento. Enterrei no fundo da mente, junto com todas as outras coisas que eu não queria ver. Ele tá estressado. Cuidar de mãe doente não é fácil. Eu que sou uma velha chata reclamando de tudo. Eu me culpei. Pedi desculpas. Agradeci. Agradeci ao meu assassino por me envenenar. Lucas apareceu umas semanas antes da cirurgia. Veio de metrô, sozinho, escondido dos pais. 16 anos, mochila nas costas, cara de preocupado. Vó, eu precisava ver a senhora. Eu o abracei. Ele era tão parecido com o Osvaldo quando jovem. Mesma altura, mesmo jeito quieto, mesmos olhos que enxergam mais do que falam. Sua mãe sabe que você tá aqui? Não. E o pai também não. Eles iam proibir. Nós sentamos na cozinha. Eu fiz café com leite do jeito que ele gostava. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando pro nada. Vó, a senhora tá muito magra. É o tratamento, filho. O corpo sofre. Ele não pareceu convencido. Olhou pro balcão, onde os frascos de remédio estavam enfileirados. Posso ver os remédios da senhora? Achei estranho, mas deixei. Ele pegou um frasco, virou de um lado pro outro, franziu a testa. Vó, isso não tem rótulo, não tem nome do laboratório, não tem nada. É manipulado, filho. Seu pai disse que é melhor assim. Lucas ficou em silêncio de novo. Daquele silêncio pesado, que significa que a pessoa está pensando demais. A senhora confia no meu pai? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que confio, Lucas. É meu filho. Ele me olhou, os olhos castanhos, sérios demais para a idade. A senhora não deveria. E não disse mais nada. Foi embora meia hora depois. Me deu um beijo na testa, um abraço apertado e disse: Vó, promete que vai se cuidar. Promete que não vai deixar ninguém fazer mal para a senhora. Eu prometi, sem saber que o mal já estava sendo feito todo dia, 3 vezes ao dia, pelas mãos do meu próprio filho. E agora eu sabia de tudo. Sabia que estava curada. Sabia que estava sendo envenenada. Sabia que meu filho queria me ver morta. No dia seguinte à descoberta, Marcelo veio me buscar no hospital. Eu tinha passado a noite inteira acordada, olhando para o teto, tentando processar o impensável. Quando ele entrou no quarto com aquele sorriso falso, eu senti o estômago revirar. Bom dia, mãe. Pronta para ir para casa? Eu fingi fraqueza. Fingi normalidade. Fingi que ainda era a velha Carmen, a mãe ingênua que confiava cegamente no filho. Tô cansada, filho, mas pronta. Ele me ajudou a vestir. Pegou minha bolsa. Empurrou a cadeira de rodas até o carro. Em cada gesto, eu via o teatro. A encenação perfeita do filho dedicado. No carro, ele falou sem parar.
sobre como o Dr. Sérgio tinha dito que eu precisava de repouso, sobre como ele ia cuidar de mim, sobre como eu não podia esquecer dos remédios. De 8 em 8 horas, mãe. É importante. Eu olhei para ele de perfil enquanto ele dirigia. Aquele rosto que eu tinha visto nascer. Aquelas mãos que eu tinha segurado quando ele aprendeu a andar. Aquela boca que tinha me chamado de mamãe pela primeira vez. E pensei, esse homem saiu de mim. E está me matando. Quando chegamos em casa, Marcelo entrou comigo. Me ajudou a deitar no sofá. Trouxe água. Separou os remédios na mesinha. Aqui, mãe. De 8 em 8 horas. Não esquece. Ele se despediu com um beijo na testa. Eu te amo, mãe. A senhora é tudo para mim. Eu respondi. Eu também te amo, filho. Obrigada por cuidar de mim. Ele saiu. E eu fiquei ali, olhando para o comprimido branco na minha mão. Veneno. Morte em forma de remédio. Guardei embaixo do colchão. A noite foi a pior da minha vida. Pior do que a noite que Osvaldo morreu. Pior do que as noites de quimioterapia. Pior do que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Porque naquela noite eu quase desisti. Eram 3 da manhã. O apartamento estava escuro, silencioso. Eu não conseguia dormir. Não conseguia pensar. Não conseguia nada. Levantei da cama e fui até a cômoda do quarto. Lá em cima tinha um porta-retrato. Marcelo bebê, no colo dele. Eu peguei a foto e fiquei olhando por muito tempo. Aquele era meu menino. Aquele bebezinho que eu tinha amamentado. Que eu tinha carregado no colo quando ele tinha febre. Que chorava de medo do escuro e só se acalmava quando eu cantava para ele. Que me chamava de mamãe e esticava os bracinhos gordos para eu pegar. Esse menino sumiu, pensei. No lugar dele tem um monstro. Mas, e se ainda tiver algo do meu menino lá dentro? E se eu destruir ele sem dar uma chance? Eu sou mãe. Mãe não desiste de filho. Mãe perdoa. Mãe protege. Mãe ama. Mesmo quando dói. Mesmo quando mata. Fui até a cozinha. Peguei um dos comprimidos do frasco. Coloquei na palma da mão e fiquei olhando. Se eu tomar esse remédio, pensei, talvez eu morra. Mas talvez eu salve meu filho. Talvez, se eu for embora calada, ele nunca precise saber o que fez. Ele pode viver em paz, com a consciência limpa, sem a culpa de ter matado a própria mãe. Eu morro como mãe boa. Ele vive sem saber que é assassino. Talvez seja melhor assim. Coloquei o comprimido na boca. Fui até a pia. Peguei o copo d'água. Estava prestes a engolir quando meu olhar caiu na geladeira. Tinha um ímã lá. Um ímã de lembrança de viagem. E grudada no ímã, uma foto. Eu e Osvaldo no nosso último aniversário de casamento. Os dois sorrindo, abraçados, felizes. E a voz de Osvaldo ecoou na minha cabeça. Clara, como se ele estivesse ali do meu lado. Um dia você vai ter que escolher, Carmen. Entre o filho que você inventou na sua cabeça e o filho que ele realmente é. Eu parei. Olhei para a foto. Osvaldo, você sabia. Você sempre soube. E eu não te escutei. Eu escolhi o filho inventado. E ele me pagou com veneno. As lágrimas começaram a cair. Mas agora eu vou escolher diferente. Eu vou escolher a verdade. Eu vou escolher eu. Porque se eu morrer calada, eu não tô protegendo ninguém. Eu tô deixando um assassino solto. E ele vai fazer de novo. Com outra pessoa. Com o próprio filho, talvez. Com quem atravessar o caminho dele. Não, eu não vou morrer para salvar monstro. Eu vou viver para expor ele. Cuspi o comprimido na pia. Lavei a boca. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Uma velha cansada, de camisola, com olhos inchados de chorar. Mas uma velha viva. Uma velha que ia continuar viva. Desculpa, meu menino que não existe, pensei. Eu te amei. Eu ainda te amo. Mas você morreu há muito tempo. E eu preciso enterrar essa ilusão para sobreviver. Voltei para o quarto. Deitei na cama. E pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. E você, já passou por uma situação em que alguém da sua confiança te traiu? Me conta aqui embaixo. Eu quero ler sua história. No dia seguinte, às 7 da manhã, eu bati na porta da dona Zilda. Ela abriu de roupão, cabelo despenteado, cara de sono. Carmen, aconteceu alguma coisa? Zilda, eu preciso de ajuda. É urgente. Ela me olhou por um segundo.
Viu alguma coisa no meu rosto e, sem fazer mais perguntas, abriu a porta. Entra. Dona Zilda tinha 72 anos e tinha sido delegada de polícia por 35. Aposentou em 2010, mas nunca perdeu o olhar afiado de quem já viu de tudo nessa vida. Viúva como eu, morava sozinha no apartamento ao lado e era minha amiga há mais de 20 anos. Ela sempre desconfiou do Marcelo. Esse teu filho tem olho de cobra, Carmen. Cuidado com ele. Eu nunca dei ouvidos. Achava que era implicância de vizinha. Agora eu ia pedir perdão por não ter escutado. Sentei no sofá dela, tirei o celular do bolso, abri as fotos. Zilda, olha isso. Ela pegou o celular, leu o laudo, leu o bilhete. Foi ficando pálida. Carmen, isso é real? É real. Seu filho está te envenenando? Eu não consegui responder. Só assenti com a cabeça. Zilda sentou do meu lado, me segurou a mão. Meu Deus do céu, Carmen, isso é tentativa de homicídio qualificado. Motivo torpe, meio cruel. Isso dá 30 anos de cadeia. Eu sei. A gente precisa ir na polícia, agora. Não, ainda não. Ela me olhou surpresa. Como assim não? Eu preciso de mais provas, Zilda. Provas que não possam negar. Provas que não deixem nenhuma dúvida. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, lentamente, um sorriso começou a se formar no rosto dela. Você quer pegá-los direitinho? Quero. Quer que eles não tenham escapatória? Quero. Zilda apertou minha mão. Então vamos trabalhar. 35 anos de polícia. Eu sei como pegar bandido, mesmo quando o bandido é da família. Na sala da Zilda, a gente montou o plano. Ela pegou um caderno e uma caneta. Começou a anotar. O que a gente precisa, ela disse, é de 4 coisas. Primeira, análise química dos remédios. Preciso comprovar que é veneno mesmo, não só desconfiar. Segunda, provas da relação entre Marcelo e o Dr. Sérgio. Que eles se conhecem, que eles combinaram. Terceira, documentação financeira. Motivo. Por que ele está fazendo isso? Quarta, gravações. Confissão. Se possível, os 2 admitindo. Eu olhei para a lista. Mas como eu faço isso sem eles desconfiarem? Zilda sorriu. Fingindo. Você continua sendo a mãe doente, fraca, ingênua, à beira da morte. Deixa eles relaxarem. Deixa eles acharem que tá tudo indo conforme o plano. E enquanto isso? Enquanto isso, a gente monta o dossiê. Documento por documento, prova por prova, até não sobrar nenhuma sombra de dúvida. Ela fechou o caderno. Carmen, vai ser difícil. Você vai ter que fingir todo dia. Vai ter que olhar na cara do seu filho sabendo o que ele tá fazendo. Vai ter que engolir humilhação. Você aguenta? Eu pensei na noite anterior, no comprimido na minha boca, no momento em que eu quase desisti. Aguento. Tem certeza? Eu aguentei 40 anos fingindo que meu filho me amava. Posso aguentar mais algumas semanas fingindo que ainda acredito. Zilda assentiu. Então vamos começar. A primeira coisa foi analisar o veneno. Eu tinha guardado os comprimidos que fingia tomar. Todo dia, quando Marcelo não estava olhando, eu escondia embaixo da língua e cuspia depois. Quando ele estava presente, eu engolia e corria para o banheiro para vomitar. Não era fácil. Às vezes ele me obrigava a engolir na frente dele. Às vezes ele verificava minha boca. Mas eu aprendi os truques. Aprendi a sobreviver. Zilda mandou os comprimidos para um laboratório particular. Pagou do próprio bolso. Não quis que eu me preocupasse com dinheiro. Depois você me paga, quando isso tudo acabar. O resultado chegou uma semana depois. Zilda me chamou no apartamento dela. Estava com o laudo na mão. Cara séria. Senta, Carmen. Eu sentei. Substância encontrada. Trióxido de arsênico. A2U3. Concentração. 5 miligramas por comprimido. Ela me olhou. Você estava tomando 15 miligramas de arsênico por dia, Carmen. Dose subletal. Envenenamento crônico. Calculado para falência de órgãos em 4 a 8 meses. Eu já sabia. Eu tinha lido o bilhete do Dr. Sérgio. Mas ouvir de um laboratório, com laudo oficial, era diferente. Difícil detecção post-mortem. Zilda continuou lendo. Com histórico oncológico, morte seria atribuída à metástase. Ela largou o papel. É arsênico, Carmen. A arma preferida dos envenenadores desde a Idade Média. Inodoro,
insípido, letal. Mais 2 ou 3 meses e você estaria morta. Eu olhei para o laudo, as letras técnicas, os números frios. Eu tenho prova agora. Você tem prova pericial, com metodologia, assinatura de químico responsável. Isso vale em tribunal. O próximo passo foi o exame de sangue. Zilda me indicou um médico. Dr. Henrique, geriatra, 60 anos. Tinha trabalhado com ela em alguns casos quando ela ainda era delegada. Confio nele. Ele não conhece seu filho, não conhece o Dr. Sérgio. Vai ser imparcial. Fui na clínica dele numa manhã de terça-feira. Levei os comprimidos, pedi exame completo. Não contei tudo, só disse que desconfiava que meus remédios estavam me fazendo mal. Ele ouviu, anotou, pediu os exames. O resultado veio em 24 horas. Paguei extra para sair rápido. Dr. Henrique me chamou no consultório, fechou a porta, sentou na minha frente. Dona Carmen, eu vou ser direto. Pode falar, doutor? A senhora está sendo envenenada. Eu não reagi. Já sabia. Ele continuou. Arsênico no sangue. 47 microgramas por litro. O normal é até 10. A senhora tem quase 5 vezes o limite. Função renal comprometida. Função hepática alterada. Ele tirou os óculos. Esfregou os olhos. Esse nível de arsênico não é acidental, dona Carmen. Alguém está fazendo isso de propósito. Eu sei, doutor. Ele me olhou surpreso. A senhora sabe? Sei. Faz umas semanas que descobri. E não foi na polícia? Ainda não. Tô juntando provas. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou. Dona Carmen, por que ninguém descobriu isso antes? A senhora faz tratamento oncológico há 2 anos. Essa é a pergunta, né, doutor? Ele suspirou. Explicou com paciência. Arsênico não aparece em exame de sangue comum, dona Carmen. Hemograma, glicose, colesterol, nada disso detecta. Precisa pedir um painel toxicológico específico, e isso só é feito quando existe suspeita. Ele fez uma pausa. Como a senhora tinha histórico de câncer, qualquer médico olharia seus sintomas, fraqueza, perda de peso, náusea, e diria, é sequela do tratamento, é o corpo se recuperando. Ninguém ia pensar em veneno, era o disfarce perfeito. Então, se eu tivesse morrido, o atestado de óbito diria falência múltipla de órgão secundária à neoplasia gástrica. Nenhum legista pediria toxicológico. A senhora seria enterrada como vítima do câncer. E quem fez isso com a senhora ficaria impune. Silêncio. Mas agora a gente tem prova, eu disse. Agora a gente tem. Esse exame aqui, ele apontou para o laudo. É prova pericial. Número do CRM, data, metodologia. Isso vale em tribunal. Eu sei quem está fazendo isso, doutor. Ele me olhou. Esperou. Meu filho. Dr. Henrique fechou os olhos por um segundo. Ele era médico há 40 anos. Já tinha visto muita coisa. Mas isso... Dona Carmen, eu não vou perguntar mais nada. Não é da minha conta. Mas a senhora precisa de 3 coisas. Ele levantou um dedo. Primeiro, parar de tomar qualquer coisa que ele dê, nem água. Segundo dedo. Segundo, fazer acompanhamento comigo para eliminar o arsênico do corpo. Vai demorar, mas é possível. Terceiro dedo. Terceiro, justiça, do jeito que a senhora achar certo. Eu levantei. Eu vou fazer as 3 coisas, doutor. Pode ter certeza. Enquanto eu cuidava da minha saúde, Zilda cuidava da investigação. Ela ainda tinha contatos, gente que devia favores, gente que sabia investigar. Contratei o seu Rubens, ela me disse. Investigador particular. Trabalhou comigo em uns 20 casos. Discreto, competente. Seu Rubens era um senhor de 60 e poucos anos, baixo, careca, com cara de contador. O tipo de pessoa que você olha e esquece no mesmo instante. Perfeito para seguir gente. Ele seguiu Marcelo por 2 semanas e descobriu o que eu precisava saber. Seu filho tá quebrado, dona Carmen. A gente estava na sala da Zilda, seu Rubens com uma pasta cheia de documentos. Dívidas em 3 bancos. Total, R$345 mil. Nome sujo em tudo. Não consegue mais empréstimo em lugar nenhum. Ele abriu a pasta. Mas isso não é o pior. Tirou uma foto.
Marcelo conversando com um homem de jaqueta de couro na frente de um bar na Barra Funda. Esse aqui é Nestor, agiota, dos brabos. Seu filho deve 450 mil para ele. Prazo para pagar, mês que vem. Se não pagar... Ele fez um gesto de cortar a garganta. Esses caras não brincam, dona Carmen. Quando o prazo vence, eles cobram, de um jeito ou de outro. Eu olhei para a foto. Meu filho de cabeça baixa, ouvindo bronca de agiota. Então é isso, Zilda disse. Ele não te mata por maldade. Te mata porque devem matar ele se não pagar. É ele ou você. E ele escolheu você. Era simples assim. A vida da mãe pelo próprio pescoço. E Marcelo tinha feito a escolha sem pestanejar. A última prova veio por acaso. Ou talvez não. Talvez tenha sido Deus, o destino, o Osvaldo lá de cima cuidando de mim. Eu fui na casa do Marcelo. Visita de rotina. A mãe doente querendo ver o neto. Patrícia me recebeu com a cara de sempre. Aquela mistura de nojo e tolerância que ela reservava para mim. Oi, sogra. O Lucas está estudando. Posso esperar? Se quiser. Ela me deixou na sala e foi para a cozinha. Marcelo não estava. Tinha ido resolver alguma coisa. Eu fiquei ali, sentada no sofá, esperando. Minha bolsa do lado. A mesma bolsa que Osvaldo tinha me dado. Então ouvi. As vozes vinham da cozinha. Patrícia no telefone, achando que eu não ouvia. Marcelo, ela tá aqui. Eu sei, eu sei. Não, ela não desconfia de nada. A gente faz assim. Semana que vem, a gente dá entrada no pedido de interdição. É, demência senil. O Dr. Sérgio faz o laudo. Com você como curador, vende o apartamento, paga o Nestor. E depois? Depois ela morre, de causas naturais. Velha demente em asilo morre todo dia. Ninguém investiga. Ela riu. Uma risada baixa, cruel. Eu não me mexi. Meu celular estava na bolsa, no modo avião, para economizar bateria. Mas o gravador funcionava. Com cuidado, sem fazer barulho, eu abri a bolsa. Liguei o gravador. Deixei a bolsa aberta, virada para a cozinha. Patrícia continuou falando. Sim, ela tá fraca. Os remédios estão funcionando. Mais uns 2 meses e não precisa nem de asilo. Ela cai sozinha. Gravei tudo. 7 minutos de conversa. Patrícia planejando minha morte com a mesma naturalidade de quem planeja uma festa de aniversário. Quando ela voltou para a sala, eu estava com cara de sono. Ai, sogra, a senhora dormiu? Um cochilo. A anestesia ainda dá sono. Imagino. Olha, o Lucas não pode descer agora. Prova amanhã. Tudo bem, eu volto outro dia. Me despedi. Fui embora. Não elevador. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei o celular cair. Mas eu tinha. Tinha a confissão. Lucas também estava investigando. Ele não esqueceu os remédios estranhos. Não esqueceu os olhos da avó cada vez mais fundos. Não esqueceu a sensação de que alguma coisa estava muito errada. Pesquisou na internet. Sintomas de envenenamento. Encontrou fóruns sobre arsênico. Náusea crônica. Perda de peso. Fadiga extrema. Confusão mental. Queda de cabelo. A avó tinha todos. Ele ficou gelado. Uma noite, quando os pais saíram para jantar, ele foi até o escritório do pai. Mexeu nas gavetas. Encontrou extratos bancários com números vermelhos. Um bilhete amassado. Nestor, 450 mil. Prazo 15 de março. Não sabia quem era Nestor, mas sabia que 450 mil reais era muito dinheiro. Dinheiro que o pai não tinha. Ele me mandou mensagem no dia seguinte. Vó, preciso falar com a senhora. É importante. Não conta para os meus pais. Combinamos de nos encontrar num café perto da escola dele. Lugar público, neutro. Quando chegou, ele estava pálido. Olheiras escuras. Vó, eu acho que meu pai tá fazendo alguma coisa ruim. Eu segurei a mão dele. Eu sei, meu amor. Eu sei. E contei tudo. O envelope no hospital. O laudo. O bilhete. Os remédios que eram veneno. O arsênico no meu sangue. A dívida com o agiota. O plano de me internar e me matar. Lucas ouviu em silêncio. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Vó, meu pai, meu próprio pai. Eu sei, filho. Eu sei. Ele ficou quieto por muito tempo, olhando para o café que esfriava na xícara. Eu deixei. Algumas coisas precisam de silêncio para serem processadas.
Quando ele falou de novo, a voz era diferente, mais baixa, mais pesada. Vó, eles são meus pais. Eu sei, se eu ajudar a senhora, eu vou destruir a minha família. Meu pai vai preso, minha mãe vai presa. Eu vou ficar sozinho. Ele me olhou, os olhos vermelhos, confusos, perdidos. A senhora tá me pedindo para escolher entre a senhora e eles. Eu segurei a mão dele. Não, meu amor. Eu não tô te pedindo nada. Essa escolha é sua. Só sua. E eu vou te amar do mesmo jeito, qualquer coisa que você decidir. Ele puxou a mão, levantou da mesa, foi até a janela do café. Ficou lá uns 5 minutos, de costas para mim, os ombros tremendo. Eu não disse nada, não pressionei, só esperei. Quando ele voltou, tinha algo diferente no olhar. Algo que eu conhecia bem. Determinação. Eles não são minha família, vó. Família não faz isso. Família não mata. Família não envenena. Família não usa filho para pedir dinheiro. Ele sentou de novo. Segurou minha mão. A senhora é minha família, a única de verdade, e eu vou fazer o que precisar para proteger a senhora. Filho, você tem certeza? Não tem volta. Eu tenho certeza. Ele enxugou as lágrimas. O que a senhora precisa que eu faça? Eu apertei a mão dele. Não gasta seu coração com ódio, Lucas. Ódio consome. Guarda para coisas melhores. Vou expor ele. Vou mostrar para o mundo inteiro o que ele é. Como? Eu contei do plano. A festa de aniversário, a revelação pública, as provas. Eu vou precisar de você, Lucas. Quando chegar a hora, você vai ter um papel importante. Qualquer coisa, vó. Qualquer coisa. Na festa, quando eu fizer um sinal, piscar 3 vezes, você pega o celular e filma tudo. A reação do seu pai, da sua mãe, de todo mundo. Vai ser evidência extra. Ele assentiu. E depois? Depois você vem pro meu lado, porque vai ser difícil, para todo mundo. Lucas me abraçou, forte. A senhora é a única pessoa de verdade nessa família, vó. A única que me ama de verdade. Eu beijei a testa dele. E você é a única coisa boa que o Marcelo fez na vida. Enquanto eu montava minha armadilha, eu também comecei a viver. Parece estranho dizer isso. Eu estava sendo envenenada, planejando expor meu próprio filho, vivendo a pior fase da minha vida. Mas, de algum jeito, eu estava mais viva do que tinha estado em anos. Zilda me arrastou para uma aula de dança de salão. Você precisa sair de casa, Carmen. Precisa lembrar que está viva. Eu protestei. Disse que era ridículo, que eu não dançava há 40 anos, que eu estava velha demais, fraca demais, triste demais. Mas Zilda não aceitava, não. Vai, nem que seja para ficar sentada olhando. Fui. A aula era num salão comunitário no Tucuruvi. Paredes amareladas, piso de taco gasto, ventilador de teto barulhento. Umas 20 pessoas, todas da minha idade ou mais velhas. Alguns casais, muitas viúvas, uns poucos viúvos. Eu me senti ridícula, fora de lugar. Quis ir embora, mas então ele apareceu. Boa tarde, Valdir, viúvo, aposentado dos Correios, danço mal, mas insisto. Ele tinha 70 anos, era alto, magro, com um bigode grisalho e um sorriso que ocupava o rosto inteiro. Estava de camisa xadrez, calça social e sapatos que já tinham visto dias melhores. Eu ri. Pela primeira vez em meses, ri de verdade. Carmen, viúva, aposentada de banco, não danço há 40 anos. Então somos 2 desastres. Quer tentar junto? A gente dançou. Mal. Muito mal. Ele pisou no meu pé 3 vezes. Eu tropecei 2. A professora veio corrigir a gente umas 4 vezes. A gente não conseguia acertar o ritmo, nem a direção, nem nada. Mas a gente ria. Deus, como a gente ria. No final da aula, ele me convidou para um café, para compensar os pisões. Eu hesitei. Zilda me cutucou. Vai, Carmen, faz bem. Aceitei. No café, a gente conversou por 2 horas. Ele contou da mulher que morreu 5 anos atrás, câncer de mama. Ele cuidou dela até o fim. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz, mas eu faria de novo, 100 vezes. Eu contei do Osvaldo, do infarto, da saudade que não passa. Ele não perguntou do filho, não perguntou da minha vida, não pressionou, só ouviu e sorriu.
Quando nos despedimos, ele perguntou: "A gente se vê quinta? Na aula?" Eu disse que sim. No carro com Zilda, ela me olhou com um sorrisinho. Ele é bonzinho. É, mas eu não tenho cabeça para isso agora. Ninguém tá pedindo casamento, Carmen. Só companhia. E você precisa lembrar que existe coisa boa no mundo. Ela tinha razão. No meio de toda aquela escuridão, Valdir era uma luzinha. Pequena, tremulante, mas luzinha. Fui ao escritório do Dr. Pereira numa tarde de quinta-feira. Dr. Pereira era advogado criminalista, 65 anos, colega de Zilda dos tempos de delegacia. Escritório simples na Liberdade, livros empilhados até o teto, café frio esfriando na mesa. A gente levou tudo. As fotos do envelope, o laudo do laboratório, o exame de sangue, as gravações, o relatório do seu Rubens. Dr. Pereira ouviu calado, leu os documentos, escutou os áudios, tirou os óculos, esfregou os olhos. Meu Deus do céu, isso é real? Zilda respondeu: 35 anos de polícia, Pereira. Eu sei quando é real. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para mim. Dona Carmen, eu sinto muito. Como advogado, vou ser direto. A senhora tem um caso fortíssimo. Tentativa de homicídio qualificado. Motivo torpe, meio cruel. Mas para isso virar condenação, precisa de cadeia de custódia impecável. Se a defesa achar uma brecha, eles escapam. O que eu preciso fazer? Ele pegou um bloco. Começou a anotar. Primeiro, os comprimidos. A senhora guardou em envelope lacrado com data e testemunha? Precisa estar documentado. Quem coletou, quando, onde guardou. Isso prova que não foi plantado. Zilda respondeu: eu testemunhei. Tenho tudo anotado em caderno de ocorrências. Data, hora, quantidade. Assinado por mim e por ela. Ótimo. Segundo, o laudo toxicológico. Esse laboratório é idôneo? Tem certificação? Laboratório Paulista de Análises, credenciado pela Anvisa. O perito que assinou já depôs em 15 casos meus. Nunca foi contestado. Perfeito. Terceiro, as gravações. Foram feitas pela própria Dona Carmen, sem invasão de domicílio? Eu respondi: eu deixei meu celular na bolsa, na casa do meu filho. Esqueci lá, peguei depois. Dr. Pereira sorriu. Esqueceu. Perfeito. Mas, para garantir, vamos precisar de um perito de áudio que ateste que não houve edição. Eu conheço um. Ele emite laudo técnico confirmando a autenticidade. Zilda: já providenciei. Laudo sai em 3 dias. Dr. Pereira olhou para ela. Você não perdeu a mão, hein, delegada? Aposentei do cargo, não da profissão. Ele voltou para mim. Quarto, as fotos e documentos do hospital. A senhora fotografou o envelope original. Ele ainda existe? Não, o Marcelo ficou com ele. Não importa. A foto com metadados, data, hora, localização do celular, prova que foi tirada naquele hospital, naquele dia. E o conteúdo bate com o laudo do laboratório. Isso é prova circunstancial fortíssima. Ele fechou o bloco. Dona Carmen, com o que vocês têm aqui, qualquer promotor decente oferece denúncia. Tentativa de homicídio qualificado. Motivo torpe, meio cruel. Vai para júri popular. E júri odeia filho que mata mãe. Eles vão ser condenados. E o médico? O tal Dr. Sérgio vai junto. Associação criminosa, exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica em documento médico. Ele perde o CRM e pega a cadeia. Silêncio. Dr. Pereira, eu quero uma coisa antes do processo. Eu quero que eles saibam, que todo mundo saiba. Não quero que isso morra em segredo de justiça. Ele franziu a testa. O que a senhora tem em mente? Eu contei do plano. A festa de aniversário. A revelação pública. Ele pensou. Coçou o queixo. Juridicamente é arriscado. A defesa pode alegar que a senhora contaminou as provas com exposição pública antes do inquérito. Zilda interveio. A gente entrega tudo para a delegacia antes da festa. Inquérito já aberto. Mandado já expedido. A festa é só divulgação antecipada. Dr. Pereira riu. Vocês duas são perigosas. Eu respondi. Somos mães. É pior. Tá bom. Eu monto a estratégia. A gente protocola a denúncia criminal 2 dias antes. Pede prisão preventiva com base no risco de fuga. O juiz expede o mandado. A polícia vai na festa durante a revelação.
Assim não tem como alegar que as provas foram manipuladas depois. Zilda: perfeito. Fecha os dois lados. Doutor Pereira continuou: agora, dona Carmen, vamos blindar seu patrimônio, porque quando isso estourar, eles vão tentar tudo. Ele explicou o plano. Poupança. Transferir 500 mil para a conta em Santos, no nome da Mônica, minha sobrinha. Deixar só 100 mil na conta que Marcelo monitora. Apartamento. Doação com usufruto vitalício. Donatária. Mônica. Enquanto eu viver, ninguém vende. Quando eu morrer, vai para ela. Testamento novo. Marcelo deserdado. Artigo 1814 do Código Civil. Atentado contra a vida do ascendente. Tudo dividido entre Mônica, 50%, e Lucas, 50%. Lucas recebe aos 25 anos, administrado por Mônica até lá. Com isso, Dr. Pereira explicou, mesmo que eles tentem contestar, não levam 1 centavo. A deserdação por tentativa de homicídio é uma das mais sólidas que existe no direito brasileiro. Se eu morrer amanhã, meu filho não recebe nada. Exatamente. E se ele tentar impugnar, vai ter que provar em juízo que não tentou matar a senhora. Boa sorte para ele. As semanas seguintes foram um teatro. Eu encenei minha própria decadência. Andava curvada, arrastando os pés. Falava devagar, repetia perguntas, fingia esquecimentos. Ai, filho, eu já tomei o remédio? Não lembro. Patrícia, querida, você é quem mesmo? A memória tá falhando. Eu deixava Marcelo e Patrícia confiantes. Eles achavam que o plano estava funcionando, que eu estava morrendo, que era só questão de tempo. E enquanto eles relaxavam, eu afiava a faca. Mas teve momentos difíceis. Uma vez Marcelo apareceu sem avisar. Eu estava no telefone com Zilda, discutindo detalhes do plano. A porta abriu de repente. Eu desliguei rápido. Eu vou levar aquele bolo que você gosta. Tá, amiga. Beijo. Marcelo me olhou desconfiado. Que festa, mãe? Aniversário da Zilda, semana que vem. A senhora tá nervosa. Que isso, filho? Tô só cansada. Ele foi até a cozinha. Contou os comprimidos no frasco. A cara dele mudou. Ficou vermelha de raiva. Mãe, tem remédio sobrando aqui. A senhora não tá tomando. Meu coração disparou. Filho, deve ter caído algum. Derrubei o frasco ontem e... Mentira! Ele veio na minha direção, o frasco na mão. A senhora quer morrer, é isso? Eu largo tudo para cuidar da senhora. Venho aqui todo dia. E a senhora não colabora? Marcelo, eu... Toma! Agora! Ele pegou um comprimido, forçou na minha boca, segurou meu queixo com força, do mesmo jeito que tinha feito no hospital. Pegou o copo d'água e encostou nos meus lábios. Engole! Eu engoli. Não tinha escolha. Se eu resistisse, ele ia desconfiar. Ia perceber que eu sabia. E todo o plano ia por água abaixo. Então, eu engoli o veneno, olhando nos olhos do meu filho. Pronto, ele disse mais calmo. Não era tão difícil, era? Ficou me olhando por mais alguns segundos. Depois foi até as gavetas, mexeu em papéis, verificou armários. A senhora tem saído muito? Não, filho, só médico. Bom, a senhora precisa descansar e precisa tomar os remédios. Ele foi embora. Eu esperei até ouvir o elevador fechar. Então corri para o banheiro, enfiei o dedo na garganta e vomitei tudo. O comprimido, a água, a bile. Vomitei até não ter mais nada para sair. Até ficar só o gosto amargo de ódio na boca. Sentei no chão frio do banheiro, encostada na parede, tremendo. Ele tinha me tratado como um cachorro que se força a tomar remédio. Segurou meu queixo, enfiou o dedo na minha boca. Me olhou com nojo enquanto eu engolia. Era a segunda vez que ele fazia isso. E foi a última vez que eu senti qualquer coisa parecida com amor por ele. Naquele banheiro, sentada no chão, com gosto de vômito e veneno na boca, eu enterrei o que restava do meu filho dentro de mim. O Marcelo que eu amava morreu ali. O que sobrou era só o inimigo. Outra vez foi pior. Patrícia apareceu para ajudar a limpar, mandada por Marcelo para vigiar. Mas dessa vez ela trouxe uma pasta. Eu vi quando ela deixou em cima da mesa da sala. Pasta preta, de couro, com o logo de um escritório de advocacia. Enquanto ela vasculhava o apartamento, eu fingi cochilar no sofá, mas espiava pelo canto do olho. Patrícia foi pro quarto, mexeu nas gavetas,
no armário, debaixo do colchão. Eu aproveitei. Levantei devagar. Fui até a mesa, abri a pasta e gelei. Petição inicial de interdição. Requerente: Marcelo Machado da Silva. Interditanda: Carmen Lucia Machado. Motivo: demência senil avançada com incapacidade para gerir atos da vida civil. Já estava tudo pronto. Só faltava a data e a assinatura do médico. Tinha até um laudo anexo. Papel timbrado do Dr. Sérgio. Paciente apresenta quadro de confusão mental progressiva, perda de memória recente e incapacidade de discernimento. Mentira. Tudo mentira. Eu não tinha demência nenhuma. Mas com esse papel, eles podiam me internar à força, tomar meu apartamento, minha conta, minha vida. O plano não era só me matar, era me destruir primeiro. Ouvi passos voltando. Fechei a pasta. Voltei para o sofá. Fechei os olhos. Patrícia voltou para a sala. Pegou a pasta. Sogra, a senhora tá bem? Parece pálida. É a idade. Qualquer coisa me cansa. Pois é, a idade cobra, né? Ela sorriu. Aquele sorriso de cobra. Bom, vou indo. Cuida da senhora, tá? Ela foi embora com a pasta debaixo do braço. E eu fiquei ali, tremendo, sabendo que o prazo tinha encurtado. Eles não iam esperar eu morrer de veneno. Iam me internar antes. Eu tinha guardado uma cópia do laudo do laboratório dentro de um livro na estante. Livro velho de receitas, que ninguém abria há anos. Na próxima visita de Patrícia, ela quase achou. Ela foi até a estante, passou a mão nos livros, parou. No livro de receitas, puxou. Eu levantei do sofá. Patrícia, querida, você pode me trazer um copo d'água? Ela soltou o livro. Já vou, sogra. Enquanto ela foi para a cozinha, eu corri para o quarto, silenciosa. Peguei o papel do livro, enfiei dentro da calcinha. Voltei para o sofá. Patrícia voltou com a água. A senhora tá ofegante. É a idade. Qualquer esforço cansa. Ela continuou fuçando. Não achou nada. Quando foi embora, eu fui para o banheiro. Tranquei a porta. Tirei o papel da calcinha. As mãos tremendo. Por pouco. Por muito pouco. No segundo encontro com Valdir, eu estava abatida. Era quinta-feira, aula de dança, mas minha cabeça estava em outro lugar, na festa que se aproximava, nas provas, no confronto. Valdir percebeu. Carmen, aconteceu alguma coisa? Eu hesitei, não podia contar. Problemas de família. Ele assentiu. Não perguntou mais. Eu não vou perguntar o que é, mas vou te dizer uma coisa. A gente estava sentado num banco no canto do salão, a música tocando ao fundo. Quando minha mulher morreu, eu achei que ia morrer junto. Fiquei 3 anos sem sair de casa, sem ver ninguém, só eu e a saudade. Ele fez uma pausa. Aí um dia meu neto me disse: Vô, a avó não ia querer você assim. E ele tinha razão. A gente não pode parar de viver porque a vida machuca. A gente machucado é que precisa viver mais. Eu olhei para ele. Obrigada, Valdir. Eu não sei o que você está passando, mas você parece uma mulher forte, e gente forte aguenta, e depois levanta. Ele estendeu a mão. Vamos dançar? Mal como sempre, mas juntos. Eu aceitei. A gente dançou. Mal, mas juntos. E naquele momento, girando desajeitada nos braços de um viúvo careca que pisava no meu pé, eu lembrei. Eu ainda posso ser feliz. Depois de tudo isso, ainda existe chance. A festa se aproximou rápido. Marcelo e Patrícia organizaram tudo. Restaurante chique nos Jardins, 50 convidados, decoração bonita. Vai ser a última festa dela, eu ouvi Marcelo dizer para Patrícia pelo telefone. Uma ligação que seu Rubens gravou. Vamos fazer bonito. O plano deles era simples. Festa bonita, para parecer filhos dedicados. Semana seguinte, entrar com pedido de interdição. Demência senil. Dr. Sérgio fazia o laudo. Com Marcelo como curador, vender o apartamento, pagar o agiota. E deixar a velha morrer em paz num asilo público. O meu plano era diferente. Usar a festa como palco. Revelar tudo na frente de todos. Entregar às autoridades. Uma semana antes eu liguei para o Valdir. Valdir, meu aniversário é sábado. Meu filho está fazendo uma festa. Eu queria te convidar.
Silêncio do outro lado. Sério? Mas a gente se conhece faz pouco tempo. Eu sei, mas vai ser um dia importante, e eu queria ter alguém bom por perto. Então eu vou, com prazer. Eu hesitei. Valdir, pode acontecer coisas estranhas na festa. Não posso explicar agora. Mas se acontecer, não sai de perto de mim. Promete? Carmen, você tá me assustando. Não precisa ter medo. Só fica do meu lado. Prometo. Na véspera da festa, eu fiz uma última preparação. Zilda e eu revisamos tudo. O dossiê completo. As fotos, os laudos, as gravações. Ela tinha montado uma apresentação. Slides com tudo, para projetar na parede do restaurante. Vai ser um show, Carmen. Um show que ninguém vai esquecer. Eu voltei para o meu apartamento. Era tarde. O apartamento estava escuro, silencioso. Eu fui até a cômoda. Peguei as fotos antigas do Marcelo. Ele bebê, no meu colo. Ele com 3 anos, fantasiado de palhaço no carnaval. Ele com 10, no primeiro dia de aula. Ele com 18, formatura do colégio. Eu olhei para cada foto e chorei. Chorei pelo filho que eu achava que tinha, pelo menino que eu amei com cada fibra do meu ser, pelo homem que ele nunca se tornou. Esse menino da foto não existe mais, pensei. Talvez nunca tenha existido. Amanhã eu enterro esse filho. O que sobrar dele, eu não conheço. Guardei as fotos. Preparei a roupa para a festa. Vestido vermelho, cor de guerra. Colar que Osvaldo me deu no nosso aniversário de 25 anos. Sapatos do casamento que eu guardava há 40 anos. Me olhei no espelho. Carmen, você criou um assassino. Agora vai fazer justiça. Não com as mãos, com a verdade. Peguei a foto de Osvaldo da mesinha de cabeceira. Me dá força, meu velho, e me perdoa pelo que eu vou fazer com o nosso filho. Deitei na cama. Dormi em paz. Sonhei com Osvaldo. Você demorou para acordar, Carmen, ele disse no sonho. Mas antes tarde do que nunca. Acordei pronta. Pronta para a guerra. Pronta para a verdade. Pronta para viver. O dia da festa amanheceu ensolarado. Eu acordei às 5 da manhã. Tomei café olhando a cidade pela janela. São Paulo acordando, carros passando, gente indo trabalhar. Hoje é o dia, meu velho, eu disse para a foto de Osvaldo. Me dá força. Tomei banho demorado. Arrumei o cabelo. Passei maquiagem, coisa que eu não fazia há meses. Vesti o vestido vermelho. Coloquei o colar. Me olhei no espelho. Eu não parecia doente. Eu parecia guerreira. O restaurante era bonito. Espaço vila, nos jardins. Paredes brancas, jardim interno, luz natural entrando pelas janelas grandes. A decoração era de festa. Flores brancas, balões dourados, faixa no palquinho. Feliz aniversário, Carmen, nossa guerreira. Nossa guerreira, se eles soubessem. Eu cheguei às 12 horas. Marcelo e Patrícia já estavam lá, recebendo convidados. Quando me viram, os dois ficaram em choque. Eu estava diferente. Firme, corada, elegante. Não era a velha doente que eles esperavam. Marcelo se aproximou. Mãe, a senhora tá... Uau! Obrigada, filho. Caprichei pro meu dia. A senhora parece tão... forte. É o que acontece quando a gente melhora. Eu passei por ele. Fui cumprimentar os convidados. Marcelo olhou para Patrícia preocupado. Ela tá diferente. Patrícia deu de ombros. Maquiagem. Amanhã ela cai. Os convidados foram chegando. Vizinhos, incluindo Zilda, discreta num canto perto do projetor. Família de Patrícia, arrumados e arrogantes como sempre. Amigos de Marcelo, advogados fracassados como ele. Ex-colegas de banco que eu não via há anos. Mônica, minha sobrinha, que eu tinha convidado pessoalmente. E Valdir, discreto num canto, com uma camisa social nova e o mesmo sorriso de sempre. Eu circulei entre os convidados, cumprimentando todo mundo, sorrindo, agradecendo. Por dentro, cronometrando. 2 horas da tarde, hora do bolo, hora da verdade. Eu olhei para Zilda, ela assentiu. Olhei para Lucas. Ele estava na mesa dos jovens, celular na mão, pronto. Olhei para Valdir. Ele me olhou de volta, sem entender, mas presente. Marquei a posição de seu Rubens, o investigador, disfarçado de garçom perto da porta dos fundos. Tudo no lugar. Marcelo pegou o microfone. Quero fazer um brinde à minha mãe. O salão ficou em silêncio. Todo mundo olhando.
Carmen Machado, 65 anos de vida. Essa mulher me deu tudo. Ele fez uma pausa dramática. Voz embargada, ensaiada. No último ano, eu vi minha mãe enfrentar um câncer, e eu tive a honra de cuidar dela, de dar os remédios na hora certa, de levar no médico, de estar presente. Ele olhou para mim, olhos brilhando de lágrimas falsas. Eu vou cuidar da senhora até o fim, mãe. Pode contar comigo, sempre. Aplausos, copos levantando. Carmen. Todo mundo brindou. Eu sorri, bebi o champanhe, e então falei. Posso falar também? Marcelo hesitou. Claro, mãe, é sua festa. Eu peguei o microfone. O salão ficou em silêncio. Obrigada, meu filho. Que palavras bonitas. Eu quase acreditei. Risos nervosos, achando que era piada. Quase. Os risos morreram. 65 anos. É tempo suficiente para descobrir verdades. E eu descobri algumas bem interessantes. Eu olhei para Zilda. Acenei. Ela ligou o projetor. Eu preparei uma retrospectiva, principalmente dos últimos 2 anos. Slide 1. Foto minha no hospital. Março de 2022. Diagnóstico: câncer de estômago. Fiz cirurgia, quimioterapia, sofri muito, mas sobrevivi. Slide 2. Foto do envelope. Há 3 semanas eu acordei de uma cirurgia ouvindo meu médico dizer: entrega esse envelope para o filho dela, ela não pode saber. Burburinho no salão. Gente se olhando. Marcelo empalideceu. Slide 3. O laudo ampliado. Remissão completa. Paciente curada. Data: 3 meses atrás. Eu estava curada há 3 meses. Meu médico sabia. Meu filho sabia. Eu não sabia. Gasps. Confusão. Por quê? Por que esconder que eu estava curada? Slide 4. O bilhete do Dr. Sérgio. Continue administrando a medicação que preparei. Ela terá complicações em 6 a 8 meses. Parecerá natural. 50 mil reais agora, 100 mil reais após o inventário. Silêncio absoluto. Ninguém respirava. Eu pisquei 3 vezes para Lucas. Ele levantou o celular. Começou a filmar. Slide 5. Laudo toxicológico. Eu mandei analisar os remédios que meu filho me dava. Sabe o que tinha? Pausa. Trióxido de arsênico. Veneno. 5 miligramas por comprimido. 3 vezes ao dia. Gritos. Alguém derrubou um copo. Meu filho estava me dando veneno. Todo dia. Olhando na minha cara. Toma o remédio, mãe. Veneno. Slide 6. Exame de sangue. Arsênico no meu organismo. 47 microgramas. O normal é até 10. Mais 2 meses e eu estaria morta. Patrícia tentou se levantar. Seu Rubens deu um passo na direção dela. Ela sentou de novo. Por que um filho mata a mãe? Slide 7. Extratos bancários de Marcelo. Dinheiro. Meu filho deve 345 mil reais para os bancos. Slide 8. Foto de Marcelo com o agiota. E deve 450 mil para a agiota. Prazo para pagar. Semana que vem. Se não pagar, morre. Então a conta é simples. Meu apartamento, 900 mil. Minha poupança, 600 mil. Total, 1,5 milhão de reais. É esse o preço da minha vida. Eu valia menos que um apartamento em Moema. Mãe de Patrícia desmaiou. Pai levantou e saiu do salão. Slide 9. Gravação de áudio. Eu dei play. A voz de Patrícia encheu o salão. A gente interna ela num lar de idosos. Pede interdição judicial. Demência senil. O Dr. Sérgio faz o laudo. Com você, curador, vende o apartamento, paga o Nestor. E depois, ela morre. De causas naturais. Velha demente em asilo morre todo dia. Ninguém investiga. Risos de Marcelo na gravação. E então a voz dele. Fecha então. Semana que vem a gente começa. Eu parei a gravação. Dona Zilda se levantou. Voz alta, firme, voz de delegada que prendeu criminoso por 35 anos. 35 anos de polícia. Prendi assassino, estuprador, traficante. Mas nunca vi nada tão nojento quanto isso. Filho que envenena a própria mãe. Vocês dois são a escória da escória. E vão apodrecer na cadeia. O salão em silêncio. Zilda se sentou, cruzou os braços, olhou para Marcelo com nojo. Eu desci do palquinho.
Fui até Marcelo. Ele estava destruído, suando, tremendo, branco como papel. Olha para mim. Ele não levantou a cabeça. Olha para mim. Ele levantou. Olhos vermelhos, molhados. Eu te dei a vida, te carreguei 9 meses, te amamentei, passei noites em claro quando você tinha febre, vendi minhas joias para você viajar, comi miojo para você ter tênis de marca, te dei tudo, e você me agradeceu com veneno. Marcelo abriu a boca. Mãe, eu estava desesperado. Desesperado? Desespero é ouvir que seu filho quer te matar. Isso é desespero. Eu peguei um copo de água da mesa mais próxima, joguei na cara dele. Isso é pelo veneno. Peguei outro copo, joguei. Isso é pelas vezes que você me forçou a engolir. Terceiro copo, joguei. E isso é pela mãe que eu fui, que teria morrido agradecendo meu assassino. Marcelo estava encharcado, água escorrendo pelo rosto, pelo terno, pingando no chão. Eu dei um passo para trás. Olhei para ele com toda a força que tinha. Seu pai me avisou, Marcelo. Antes de morrer, ele disse: um dia você vai ter que escolher, Carmen, entre o filho que você inventou na cabeça e o filho que ele realmente é. Minha voz não tremeu. Eu demorei 8 anos para entender, mas hoje eu escolhi. Eu escolhi a verdade. Eu escolhi eu. E você não é mais meu filho. Você é só o monstro que o Osvaldo sempre viu. No meio da confusão, Patrícia tentou fugir. Ela se levantou, empurrou cadeiras, derrubou uma senhora e correu para a saída dos fundos. Lucas viu. Ele saiu correndo atrás dela. No corredor, Patrícia estava quase na porta de serviço. Lucas não tentou segurá-la. Ele era adolescente, ela era adulta. Não ia conseguir. Em vez disso, ele levantou o celular filmando e gritou bem alto: Tá tudo gravado, Patrícia! Seu rosto, você correndo, tudo! Se você sair por essa porta, isso vai para a polícia, para a imprensa, para todo mundo. Fuga é confissão. Patrícia parou. Olhou para o celular filmando. Olhou para a porta. Olhou para o celular de novo. A ficha caiu. Se ela fugisse, confirmava a culpa. Filmada fugindo, condenação certa. Ela voltou, derrotada. Seu Rubens a interceptou. Fica aqui, madame. A polícia está chegando. Lucas, ainda filmando, disse: Eu tenho vergonha de ser seu filho. Patrícia olhou para ele. Lucas, eu sou sua mãe. Mãe é quem cria, quem ama. Você só me usou como desculpa para pedir dinheiro. A escola do Lucas, a roupa do Lucas. Eu era só uma palavra nos seus golpes. Ele apontou para mim. Minha avó é minha mãe. Você é só a criminosa que me pariu. As sirenes chegaram 10 minutos depois. Zilda tinha ligado antes da revelação. Tudo combinado. A delegada Andrade entrou com 2 policiais. Mulher de 40 anos, séria, eficiente. Marcelo Machado da Silva? Ele não respondeu. Estava em estado de choque, sentado numa cadeira, olhando para o nada. Está preso por tentativa de homicídio qualificado. Os policiais o levantaram, algemaram. Ele olhou para mim uma última vez. Mãe, me perdoa. Eu me aproximei. Olhei nos olhos dele. Perdão? Meu Osvaldo dizia. Perdão é para quem se arrepende de verdade, não para quem se arrepende de ter sido pego. Você não sente remorso, Marcelo. Você sente medo. E medo não merece perdão. Eu virei as costas. Leva ele. Patrícia foi presa em seguida. Ela tentou argumentar, explicar, mentir. Não adiantou. Dr. Sérgio foi preso na mesma tarde, na clínica dele. Câmeras de TV na porta. CRM cassado no dia seguinte. O restaurante estava um caos. A decoração alegre parecia piada macabra. Balões dourados, flores brancas, a faixa Nossa Guerreira. Tudo ridículo agora. Mônica me abraçou. Tia, acabou. A senhora conseguiu. Lucas veio correndo. Vó, eu consegui. Filmei tudo. A reação dele, a fuga da minha mãe, tudo. Eu beijei a testa dele. Você foi muito corajoso, meu amor. Seu avô teria orgulho. Valdir se aproximou, discreto. Carmen, eu não entendi tudo o que aconteceu aqui, mas eu tô aqui, se precisar de qualquer coisa. Eu segurei a mão dele. Obrigada, Valdir. Eu vou precisar. Zilda tocou meu ombro. Carmen, a delegada quer seu depoimento. Eu assenti. Agora.
Eu esperei tempo demais para falar a verdade. Saí daquele restaurante com a cabeça erguida. Atrás de mim ficaram os destroços de 40 anos de mentira, o filho que eu criei, a nora que eu sustentei, a vida que eu achava que tinha. Tudo virou pó. Mas eu estava viva. Pela primeira vez em 2 anos, isso era mérito meu. Porque eu escolhi acordar, eu escolhi ver, eu escolhi lutar, e eu venci. Os dias seguintes foram um turbilhão. Depoimento na delegacia. Horas de perguntas, explicações, documentos. A delegada Andrade foi respeitosa, profissional. Dona Carmen, a senhora foi muito corajosa. Muitas vítimas não conseguem denunciar. Eu quase não consegui, delegada. Quase desisti. Mas não desistiu, e isso é o que importa. A notícia saiu nos jornais. Filho e nora tentam envenenar idosa por herança. Ex-delegada ajuda vizinha a desmascarar filho assassino. Médico perde CRM por participação em tentativa de homicídio. Repórteres ligaram. Canais de TV queriam entrevista. Eu recusei todos. Não quero fama, quero paz. Dr. Sérgio foi preso na clínica, algemado na frente dos pacientes. Vi a cena no jornal. Ele cobria o rosto, tentando se esconder. Não conseguiu. O apartamento ficou silencioso. Mas um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da solidão. Era o silêncio da paz. Eu abria as janelas, deixava o sol entrar. Tomava água sem medo de veneno. Comia o que queria, na hora que queria. Era pouco, mas era tudo. A recuperação foi lenta. 1 mês depois, fui no Dr. Henrique para acompanhamento. Arsênico descendo, Dona Carmen, função renal melhorando, peso aumentando, a senhora está se recuperando bem. É bom ouvir isso, doutor. Quando para de ser envenenado, o corpo se cura. Eu sorri. É igual coração. Quando para de ser machucado, cicatriza. Ele me olhou com carinho. A senhora é uma mulher forte, Dona Carmen. Não deixa ninguém te dizer o contrário. Lucas veio morar comigo 2 meses depois. Com os pais presos, ele não tinha guardião. A família de Patrícia não quis saber. Escândalo demais, disseram. Como se o menino tivesse culpa. Eu entrei com pedido de guarda. A audiência foi num fórum cinza, com cheiro de papel velho. Juíza de 50 anos, séria, cabelo grisalho. Dona Carmen, a senhora tem certeza que quer assumir um adolescente de 16 anos, na sua idade, com sua saúde? Esse menino me salvou a vida, meritíssima. Ficou do meu lado quando todo mundo duvidava. Ele é a única família que eu tenho, a única que eu quero. Lucas falou também. Eu quero morar com a única pessoa que sempre me amou de verdade. Minha avó nunca me usou para nada. Ela só me amou. A juíza olhou para nós dois, fez anotações. Guarda provisória concedida, audiência de avaliação em 6 meses. Eu abracei Lucas ali mesmo, no meio do fórum. Bem-vindo à casa, meu neto. Bem-vindo à vida, vó. O julgamento aconteceu 8 meses depois. Tribunal do júri. Sala lotada. Imprensa do lado de fora. A promotora era uma mulher de 40 anos, cabelo curto, voz firme. Um filho decide matar a própria mãe por dinheiro. Não foi impulso, não foi loucura, foi planejamento frio. Meses de envenenamento calculado, dose por dose, dia por dia. Olhando nos olhos da mãe e dando veneno. Isso não é filho, isso é monstro. Eu depus. Contei tudo. Desde o início. O envelope no hospital, os remédios, a noite que quase desisti, a investigação, a festa. Eu senti que tinha morrido, eu disse, olhando para os jurados. Não o corpo, a alma. Porque não existe dor maior do que descobrir que quem você mais ama quer te ver morta. Fiz uma pausa. Eu não odeio meu filho. Ódio é forte demais. Eu sinto vazio, um buraco onde deveria ter amor. Mas não tem mais nada. A defesa tentou de tudo. Disse que eu estava confusa, que eu tinha sido manipulada pela vizinha, que as provas eram forjadas. Não colou. O júri deliberou por 4 horas. Culpados, todos. Marcelo, 22 anos de prisão. Patrícia, 18 anos. Dr. Sérgio, 15 anos, mais perda definitiva do CRM. Quando a sentença foi lida, Marcelo chorou. Eu não olhei para ele. Olhei para Lucas, sentado na plateia. A gente trocou um sorriso pequeno.
Acabou. 1 ano depois. Eu tenho 66 anos. Moro num apartamento menor, mais aconchegante. Vendi o antigo, muitas lembranças, nem todas boas. Comprei esse na Vila Mariana, perto do metrô. 2 quartos, varanda com plantas, vista pro pôr do sol. Minha vida é tranquila. Hidroginástica 3 vezes por semana. Dança de salão às quintas. Continuo dançando mal, mas agora dançando feliz. Viagem com Zilda para Gramado ano passado. Primeira viagem de verdade da minha vida. Lucas mora comigo. 17 anos agora. Passou em medicina na USP. Quer ser geriatra. Quero cuidar de velhinhos, vó. Igual a senhora cuida de mim. Ele tem uma namorada. Marina. Menina simpática, educada, que me trata com carinho. Eu gosto dela. E tem o Valdir. A gente namora. Se é que pode chamar assim na nossa idade. A gente sai, janta, dança, ri. Ele continua dançando mal. Continua pisando no meu pé. Mas continua me fazendo rir. Nada sério demais. Só companhia. Na minha idade, companhia é tudo o que eu preciso. 2 anos depois da festa. Meu aniversário de 67 anos. Festa pequena, em casa. 10 pessoas. Zilda, 74 anos, ainda firme como sempre. Mônica com o marido e o filho pequeno. Lucas, 18 anos, primeiro ano de medicina. Marina, a namorada. Algumas amigas da dança. E Valdir. Lucas fez o brinde. Há 2 anos minha vida era um pesadelo. Meus pais tinham tentado matar minha avó. Eu não sabia em quem confiar, o que fazer, quem eu era. Ele olhou para mim. Essa mulher me salvou. Não só me deu um lar, me deu uma família. Me ensinou que família não é sangue. Família é quem fica. É quem ama de verdade. É quem está presente nos dias ruins e nos dias bons. Ele levantou o copo. Parabéns, vó. Eu amo a senhora, mais do que qualquer coisa no mundo. Todos levantaram os copos. Carmen! Eu estava emocionada. Lágrimas nos olhos, mas lágrimas boas. Levantei também. 65 anos eu vivi para os outros, para o marido, para o filho, para a nora, para o banco, e quase morri assim. Olhei para cada pessoa na sala. Esses últimos 2 anos foram os primeiros que eu vivi para mim, e descobri tanta coisa. Descobri que gosto de dançar. Olhei para o Valdir. Ele sorriu. Descobri que gosto de viajar. Olhei para Zilda. Ela piscou. Descobri que gosto de rir, de cozinhar, de acordar tarde, de não fazer nada, de viver. Fiz uma pausa. Meu conselho para vocês: não esperem quase morrer para começar a viver. A vida é curta e é preciosa, e ninguém merece gastar ela tentando agradar quem não merece. Eu sorri. E nunca confiem em remédio sem rótulo. Risadas. Levantei o copo. Eu sou Carmen Machado. Tenho 67 anos. Fui envenenada pelo meu próprio filho. Sobrevivi. E descobri que a vida não acaba quando alguém tenta te matar. A vida acaba quando você para de lutar. Olhei para todos eles. Minha família de verdade. E eu, meus amores, nunca mais vou parar. A música aumentou. Roberto Carlos. Como é grande o meu amor por você. Valdir estendeu a mão. Dança comigo? Eu aceitei. A gente foi pro meio da sala. Lucas puxou Marina. Zilda reclamou que a música era brega, mas batucava o pé mesmo assim. Eu girava nos braços de Valdir, rindo, tropeçando, vivendo. A Carmen de 65 anos nunca imaginou isso. A Carmen que acordou naquele hospital, que quase tomou o veneno, que quase desistiu. Ela nunca imaginou que estaria aqui, 2 anos depois, dançando, rindo, amando. Mas ela estava. E estava. Viva, feliz, livre. Eu me chamo Carmen Machado. Tenho 67 anos. Essa é minha história. Não de como eu quase morri, mas de como eu aprendi a viver. Família não é sangue. Família é quem fica. E eu, finalmente, encontrei a minha. Se minha história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder minhas próximas histórias. E me conta aqui, o que você faria no meu lugar? Perdoaria ou faria justiça?